Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é mais um momento crescendo em Cristo. Nosso momento crescendo em Cristo de hoje tem como tema Guiados pelo Espírito da Verdade. Olha que coisa interessante. Nós sempre estamos falando da ideia do crescimento cristão, do amadurecimento cristão. Esse é o foco, esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso alvo, alcançar, trazer até você uma palavra de Deus que te lembre, que faça recordar que o Senhor espera que você se desenvolva. Da mesma forma que quando nós recebemos em nossa família um bebê, e esse bebê, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai tendo esse processo evolutivo de amadurecimento, novos comportamentos, novos entendimentos sobre a realidade da vida. E na vida espiritual, querido, não é diferente. Então nós queremos pensar com você isso, né, para que você possa juntamente conosco ter esse entendimento que é extremamente necessário que você comece a sua caminhada cristã, assim com algumas limitações, mas no processo de amadurecimento, que a Bíblia chama de santidade, né, de santificação, esse processo de santificação, de amadurecimento, ele precisa ter, né, um processo gradativo. Você mesmo, cristão, eu mesmo como cristão, preciso perceber isso na minha vida. E pelo menos se eu não consigo perceber, faça uma pergunta. Pergunta para o seu cônjuge, para o seu pai, para aquele melhor amigo que você tem. Pergunta para ele como ele te vê como cristão. Então a ideia de hoje é nós pensarmos a respeito dessa condição de você em Cristo Jesus estar sendo guiado plenamente pelo Espírito da Verdade, ou podemos chamar também, né, o Espírito Santo. E o versículo de hoje é João 16, verso 12 e 13, que diz assim: tenho muita coisa que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha que interessante. Jesus já estava caminhando com os seus discípulos há um bom tempo, não é? E ele então já estava instruindo eles acerca do seu retorno para a eternidade. E nesse processo, no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus está falando ali a respeito do Espírito Santo, que quando o Senhor fosse para a eternidade, ele voltaria para estar conosco como o outro ajudador, como alguém que estivesse, né, tendo uma função agora de aperfeiçoar, de dirigir aquele povo que outrora fora alcançada por Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário. E o texto diz que o próprio Jesus estava falando para aqueles discípulos que já vinha caminhando com ele há algum tempo, pelo menos uns 2 anos, e agora o Senhor fala: olha, eu tenho muita coisa ainda para dizer a vocês, mas vocês ainda não conseguem suportar. Não há possibilidade, né, da sua condição você receber tal informação. Nós vemos, por exemplo, na nossa vida como seres humanos, que os nossos filhos, a gente vai trazendo, dando eles informações, não é, sobre determinados assuntos na proporção em que eles vão amadurecendo. Eles têm condição de assim receber. E nós fazemos isso com os nossos filhos, mas Deus também faz isso conosco, mas é preciso que haja esse amadurecimento constante. Então Jesus fala que naquele momento ele tinha muita coisa para falar para eles, mas eles ainda não suportariam. Mas aí ele diz assim: mas quando o Espírito da Verdade vier, ou seja, nós sabemos que esse Espírito da Verdade é o próprio Espírito do Senhor, diz que ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ou seja, o que eles receber do Senhor, e lhes anunciará o que está por vir. Sabe, queridos, esse versículo é extremamente interessante no quesito, vamos dizer assim, de cuidado do Senhor, para que haja esse amadurecimento. Ele não nos deixou órfãos sem que alguém estivesse, né, juntamente conosco para nos guiar. E veja que o propósito do Espírito Santo do Senhor é conduzir você e a mim, na verdade, naquilo que é a palavra do Senhor, né? Nós
né, como ontem pregando na igreja, eu até falei a respeito dessa questão, né, que o Senhor, né, ora diante do Pai por nós, Ele ora, santifica-os na verdade. Ou seja, que a verdade seja algo realmente que faça sentido para a vida deles e que de forma nenhuma eles venham se sentir aptos por servir o Senhor sem que eles com isso estivessem vivendo a verdade, vivendo aquilo que o Senhor já estabeleceu, aquilo que o Senhor já nos entregou. É interessante pensar também, querido, nesse contexto, que o apóstolo Paulo, ali quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala a respeito dessa questão. Ele cita 3 tipos de pessoas. Ele fala do homem natural, e você pode olhar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14. Ele fala também do crente carnal. Ele diz, eu não pude, né, trazer tais coisas por você, porque vocês ainda são carnais. Não é? Então olha que interessante. Primeiro, o homem natural não tem comunhão com o Senhor, não tem compromisso, não tem aliança com o Senhor. Mas depois ele fala de um crente que ele já está caminhando no reino. Só que ainda ele permite que muitas coisas desviem ele ou ela do propósito do Senhor. Nós estamos muito apegados a essas coisas materiais ainda. Eu não me sinto bem, eu não gosto. Mas nós precisamos entender, querido, que se nós amadurecermos, né, com toda certeza, né, nós teremos melhores resultados no nosso comportamento. E ele fala do terceiro tipo de pessoas, né, que ele chama aqui de o homem espiritual, daquele ser espiritual, do crente espiritual. E ele diz que esse crente espiritual, ele já discerne tudo que é a palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor, né, está apresentando. Veja que é um estágio, né, de desenvolvimento. Pessoa natural, um crente que ainda permite que muitas coisas na sua vida ainda conduza ele de acordo com a sua própria natureza, de acordo com as coisas que ele aprendeu, mas existe o crente espiritual. A pergunta é, qual dos 3 você tem sido? Uma pessoa natural que não tem comunhão com Deus, não se preocupa, não teme a Deus, no sentido de tudo que você fizer, você faz para a glória dele, sabendo que isso vai estar honrando o nome, como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então a pergunta é, o que você tem feito, né, tem mostrado que você, né, está andando nessa comunhão desse Deus que é santo? Você tem santificado o nome do Senhor? O Senhor para você tem feito toda a diferença na sua vida? Pensa aí, qual dos 3, né, você tem? O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Ou poderemos dizer os 3, o homem natural, o homem carnal e também, né, o homem espiritual. É interessante a gente pensar que Paulo também fala a respeito dessa questão em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 11, ele fala assim, quando eu era menino, né, eu fazia as coisas de menino. Eu falava as coisas de menino, pensava como um menino. Olha que interessante, ele disse, olha, ele pensava como um menino, né? Ele também, ele disse, olha, quando eu era menino, eu falava como um menino e pensava como um menino. E aí ele diz assim, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava, interpretava as coisas com essa limitação, né, que o menino, ou ser uma criança, tem. Mas quando me tornei homem adulto, um ser adulto, ele disse, deixei, né, para trás as coisas de menino. Então, eu penso que nós precisamos pensar um pouco mais a respeito desse texto. Será se você ainda está já dentro do reino do Senhor, já fazendo parte daqueles que escolhem servir o Senhor com alegria, aqueles que entendem que aquela obra realizada ali na cruz do Calvário foi Deus te chamando de volta à comunhão com Ele? Você já entende isso. Agora a pergunta é, você ainda está agindo como menino? Você ainda está agindo com
alguns dos seus sensos naturais, das suas imposições naturais, ou você já chegou na maturidade a ponto de decidir não pelo que você quer ou pelo que o ambiente porventura possa querer, mas por aquilo que você tem plena convicção de que é a vontade de Deus, né, que você haja daquela forma. Então Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava também as coisas como menino. Porém, quando ele chega na fase adulta, ele deixa todas essas condições, né, de menino. Agora ele toma a decisão de maneira muito mais sábia, voltado para agradar o coração de Deus, mas não ele próprio, ou quem sabe, né, o meio social onde ele vivia. Lembra do Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que Deus quer para a sua vida. Entregue o seu caminho, entrega a sua vida, entrega todo o seu ser ao Senhor. E Ele vai te conduzir. O Espírito da verdade vai te conduzir. E que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você seja guiado pelo Espírito da verdade, que a Jesus, ao retornar ao céu, Ele nos deixou, Ele nos condicionou, né, com essa capacitação de ter o Espírito de Deus nos conduzindo a toda a verdade. Quero orar com você, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento oportuno, por esse momento maravilhoso de refletir sobre a necessidade de haver um amadurecimento, ó Deus, de nossa vida cristã. Ó Deus, é necessário que olhemos para a nossa vida hoje e percebamos, ó Deus, melhoria, ó Deus, amadurecimento, crescimento espiritual de ontem para cá. E amanhã, quando novamente nós nos reavaliarmos, nós fazermos este exame do alto e que nós possamos assim, Senhor, em nome de Jesus, perceber em nossa vida um constante desenvolvimento cristão. Pai, se há alguém, ó Deus, que está assistindo esse vídeo, mas ainda não tem condição, ainda não tem tido a liberdade, a alegria de avaliar a sua vida e perceber que há esse constante desenvolvimento, amadurecimento, santificação, né, da sua vida, Pai, que ele possa ou ela possa, Senhor, receber esta condição, nesta oportunidade. Nós abençoamos essa vida com toda sorte de bênção, Senhor, que procede do teu trono de graça. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, não é verdade? Nós podermos pensar a respeito da verdade do Senhor. Se você ficou até aqui, eu agradeço você ter participado e convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar aí o seu gostei e compartilhar esse vídeo. Fique na graça e na paz, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus, amém.